Olá, estamos de volta. Vamos agora para o capítulo, a lição 13. O título é Embaixadores da Reconciliação. O texto bíblico está em Romanos 15 e 2 Coríntios 5. Com esta lição, estamos chegando ao final da epístola aos Romanos. Foram lições de grande proveito para quantos acompanharam o seu estudo. Diz muito bem Clifton J. Allen em seu comentário intitulado O Evangelho segundo Paulo. A gente não se deve... Eu queria dar uma pequena preleção assim, falar. Nós não podemos ter inveja, né? Quem está na frente do ministério, quem está levando essa palavra para a gente. Isso aqui são estudos bíblicos que veio de outro, não sei de que país, foi alguém, geralmente, aqui ó, Rafael Zambrotti, não sei qual o seu país, a sua origem, e ele nos trouxe esse evangelho, né, esses estudos explicativos. Aí a gente analisa assim, nós não temos o direito de inveja, nós devemos agradecer por ter recebido essa mensagem. Embora cada um tenha seus momentos de surto, tudo demais, sabe que Deus tem um propósito para cada pessoa que surtam, porque são pessoas super inteligentes, entendeu? Aí quer dizer, o negócio é trabalhar a mente, estudar os estudos bíblicos, copiar os salmos, que Deus vai falar com você, leva o evangelho, evangelize. Estamos no tempo que estão sufocando essas riquezas. Pode ver. Quando você não vê mais ninguém comentando, falando do evangelho, né, assim, como ele é, porque todo mundo está sabendo de tudo, todo mundo está se achando, mas não sai uma vírgula do que eu estou dizendo aqui, do estudo bíblico. Até eu mesmo falho, então, mas não podemos falhar, temos cada hora, eu levo o evangelho, tem que levar o evangelho, a palavra de Deus. Porque você vê alguém precisando, encontra uma oportunidade. O negócio é encontrar uma oportunidade, um momento oportuno. Entendeu? Peça a Deus orientação, peça a Deus sabedoria, peça a Deus, Senhor, me dê um momento certo para falar aquela pessoa que você quer falar. Porque às vezes a pessoa está tão tristinha, tão triste. Quando eu dou nos evangelhos, quantas jovens adolescentes eu vi triste, cabisbaixo. Mas eu entreguei aquela palavra e puxei um sorriso delas, né? Jesus te ama, Deus tem propósito sua vida. Jesus Cristo com esperança. Dependendo do momento, entendeu? Eu gosto de dar, eu dou muito a Bíblia mesmo. Eu mesmo eu transcrevo as palavras da Bíblia, coloco o livro, capítulo, eu uso muito Salmo 91, Salmo 147, Salmo 23, Mateus 5, a oração, né? A bem-aventurança, também a oração do Pai Nosso. Eu coloco muito esses versículos onde João 3,16, João capítulo 3 até o 16, 21, nossa, assim, muito bom. Romanos 10, eu coloco também o de Romanos. É assim, entendeu? Você prepara uns versículos, na hora certa você entrega, você conhece, Deus vai tocar em você para dar a pessoa certa, precisa. Diz muito bem Clifton J. Allen em seu comentário intitulado O Evangelho segundo Paulo, a Epístola aos Romanos, termina com uma declaração inspiradora do objetivo missionário. Nesta última sessão, aprendemos sobre a responsabilidade que pesava sobre Paulo quanto à extensão do Evangelho até os limites mais longínquos do Império Romano. Sentimos algo da sua paixão como embaixador de Cristo para pregar o Evangelho àqueles que ainda não tinham ouvido falar das boas novas de salvação.
Na conclusão, não podia deixar de aparecer aquela visão missionária que o apóstolo Paulo demonstrou no transcurso de toda a epístola. Isto, aliás, foi uma constante nos seus escritos. Isto, aliás, foi uma constante nos seus escritos. Né? Repetindo, na conclusão, não podia deixar de aparecer aquela visão missionária que o apóstolo Paulo demonstrou no transcurso de toda a epístola. Isto, aliás, foi uma constante nos seus escritos. Em 2 Coríntios 5, versículo 20, né, ele diz, em 2 Coríntios 5, 20, ele diz, de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós nos exortasse. Na presente lição, há como que um desafio missionário aos crentes, nos dias tumultuosos e confusos do mundo moderno. Isso em 1972, né? Pelo menos, ou então, não, isso foi no livro quando foi feito, né? Foi feito. Né? Aqui, vamos ver aqui. Na presente lição, há como que um desafio missionário aos crentes nos dias tumultuosos e confusos do mundo moderno. Primeiro título da lição. O ministério de Paulo aos gentios. Romanos 15. Baseado no livro de Romanos, capítulo 15. Eu, da minha parte, irmãos, aqui é o versículo 14. Eu, da minha parte, irmãos meus, estou persuadido a vosso respeito, que vós já estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento e capazes, vós mesmos, de admoestar-vos uns aos outros. 15. Mas em parte vos escrevo, mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, por causa da graça que por Deus me foi dada. 16. Para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que sejam aceitáveis os gentios como oferta santificada pelo Espírito Santo. 17. Tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. 18. Porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito, para a obediência da parte dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder de sinais de 19, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém e arredores até a Ilíria tenho divulgado o Evangelho de Cristo. 20. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. 21. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram entenderão. Nestes versículos, o apóstolo Paulo aborda suas relações pessoais com a igreja de Roma, e o faz com muita habilidade, revelando-se um modelo de cortesia e de amor fraternal. Alguém podia interpretá-lo por alguns trechos da carta como um homem severo em sua linguagem e que se julgava possuidor de um conhecimento e de uma sabedoria em tudo superiores aos outros. Paulo queria justificar-se, porque não era realmente assim. Ele estava certo de que tratava com irmãos cheios de bondade e de todo conhecimento, e dotados de habilidade para se admoestarem mutuamente. Verso 14. Mas Paulo desejava lembrar aos irmãos de Roma que se lhes escrevia nesses termos, a razão estava na graça de Deus que lhe havia sido dada. Não é que ele se imaginasse um cristão melhor ou mais sábio do que qualquer outro, mas unicamente pela comissão recebida de Deus, para ser ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Verso 16. Esta convicção nunca se afastava da mente do apóstolo.
escrevendo a Timóteo, disse que Deus o havia constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2,7. Como apóstolo dos gentios, Paulo revelava um cuidado especial pela igreja de Roma, ainda que ele não tivesse sido o pioneiro do trabalho, o que havia acontecido em muitas outras igrejas dos gentios. O ministério dos gentios era visto como um serviço sacerdotal que ele realizava, não com orgulho, mas humilde e fielmente. E que serviço, né? E que serviço muito valoroso até hoje. Ministrando o Evangelho era como se oferecesse todo mundo gentil como um sacrifício no grande templo do novo reino. Motivos não faltariam a Paulo para se gloriar no trabalho pela conversão dos gentios. A glória, porém, pertencia a Cristo, que pela sua bondade o usava como seu mensageiro. Era Cristo operando por intermédio de Paulo. Vocês conhecem a história de Paulo, né? Ele antes era um perseguidor da igreja, dos cristãos. Ele era um perseguidor dos cristãos, matava, prendia. E teve um encontro no caminho, né? No caminho que ele estava fazendo, parece que era para Damasco. Ele ia perseguir. Aí Jesus apareceu na visão diante dele, né? Ele estava sobre o cavalo. E o Senhor Jesus apareceu nele e ele ficou cego por causa da claridade. Né? Aí Jesus disse a ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o nome dele era Saulo, né? Aí foi Deus trocou o coração, mudou o nome dele de Saulo para Paulo, certo? E ele ficou cego por um tempo, até teve um irmão que conduziu ele, né? Até Estevão, até aí o Senhor consentiu dele de Estevão fazer o milagre de operar nele, de restaurar-lhe a visão de Paulo. Aí Paulo volta a enxergar novamente. E nisso muitos cristãos tiveram medo dele, né? Fazer todo mundo, até que ele convencesse a todos que realmente tinham se convertido a Jesus, que ele viu Jesus Cristo e o fez ser um pregador do Evangelho. Romanos, eu queria ressaltar uma coisa que eu acho que foi uma oportunidade também minha. Eu vi o rosto de Jesus, um rosto muito brilhante. E isso que eu queria só dizer, ressaltar. O coração também quase disparava. Foi Jesus, porque ninguém vê Deus para viver, para ficar vivo, né? Mas foi o Senhor Jesus que eu vi. Faz tempo. Aí foi a partir desse dia que eu comecei a distribuir evangelho, a fazer panfletagem, eu coloquei. Aí tá aí no blog que eu tenho, blog os locais que eu já tenho distribuído e muito mais outros locais aí. Vamos ver aqui, ó, continuando. A cooperação enaltecida, Romanos 16. Não, parece que eu parei aqui, foi por intermédio de Paulo. Era Cristo operando por intermédio de Paulo, foi para ali. A história que Lucas nos deixou no livro de Atos e dos Apóstolos é também um livro, os Atos dos Apóstolos, um grande despertamento, é uma aventura maravilhosa que a gente vê, as histórias das idas que levam no Evangelho, os discípulos de Jesus levam no Evangelho. A história que Lucas nos deixou no livro de Atos dos Apóstolos não desce a todos os pormenores das atividades de Paulo. Por isso não nos informa a respeito de uma viagem à Ilíria, província que servia de linha divisória do Império Romano do Ocidente e do Império Romano do Oriente. Trata-se de uma região que ficava ao noroeste da Macedônia. Sabemos, no entanto, que era vastíssimo o campo dos labores de Paulo, pois partindo de Jerusalém, estendia-se
pela Síria, Chipre, Galácia, Ásia, Ásia Menor, Macedônia, Grécia, Ilíria e mais tarde até Roma. O maior ou menor progresso do Evangelho nos nossos dias está na razão direta da maior ou menor visão que tivermos das necessidades do mundo e das nossas responsabilidades missionárias. A cooperação enaltecida. Romanos 16, de 1 a 4. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque ela tem sido um amparo de muitos, e de mim em particular. Saudai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Era para o Oriente Médio ser um dos grandes pilares de formação de missionários, né, no mundo todo que falam de Jesus, mas devido às perseguições provocadas pelos judeus na época, né, aí foi com que muitos cristãos foram se espalhando, e o Oriente Médio perdeu o privilégio, né, a oportunidade por causa disso. As pessoas que fizeram tais males que deixaram de ganhar muita coisa, né? E hoje só Deus sabe onde eles estão. Nos 4 primeiros versículos aparecem apenas os nomes de Febe, Prisca e Áquila. A relação de cooperadores mencionados em todo o capítulo 16 na Carta dos Romanos é de 35 pessoas. Febe, que parece ter sido a portadora da carta, deve ter sido diaconisa da igreja em Cencreia, que era porto de Corinto. O fato de Paulo ter escrito que ela era serva da igreja e não serva da igreja, o fato de Paulo ter escrito que ela era serva da igreja e não serva na igreja, deixa entender que sua função tinha caráter oficial. Quando Paulo estava em Éfeso e escreveu suas cartas aos Coríntios, uma igreja se reunia em casa de Áquila e Priscila, 1 Coríntios 16, 19. Escrevendo aos Romanos, repete-se o fato. Áquila e a nobre esposa, onde quer que estivessem, eram contados entre os cooperadores da causa. Constituem um exemplo para os cristãos de todos os tempos. A verdade em ação. Eita, li tudinho, já terminou. O título é Embaixadores da Reconciliação. Agora, a verdade em ação vem o embaixador da reconciliação. É um embaixador consciente. Aí vem o versículo. Estou persuadido a vosso respeito. 15, 14. Pode o crente desconhecer muitas coisas da vida e da ciência humana. Conhece, porém, aquele a quem se dirige e, de modo particular, tem consciência de suas necessidades espirituais. É verdade. O 2 é um embaixador corajoso. Aí eu vi o versículo. Em parte vos escrevo mais ousadamente. Ousadamente é ousadia, né? 15, 15. A coragem do crente decorre da certeza de estar cumprindo os planos de Deus quando anuncia ao mundo a mensagem da reconciliação. 3. É um embaixador credenciado. Ministro de Cristo Jesus, 15, 16. É um ministro de Cristo Jesus. O crente é usado por Deus na missão nobilíssima de pregar o Evangelho. Cristo assessora o seu ministério. O Espírito Santo prepara-o para essa obra, guia-o no que deve fazer e lhe dá o poder na mensagem. 4. É um embaixador modesto. O versículo na Bíblia diz assim, tenho, portanto, motivo para me gloriar em Cristo Jesus,
é um embaixador modesto. 15 e 17. O crente não se envaidece por ser um embaixador de Deus ao mundo perdido, longe de se vangloriar na contemplação de seus privilégios, reconhece que toda glória pertence a Cristo que o salvou. Eu fiquei imaginando assim, as pessoas que sentem vergonha, a Bíblia diz assim, aquele que se envergonhar de mim, né, Jesus disse, eu me envergonharei dele naquele grande dia, né, o Senhor Jesus. As pessoas, no período chamado carnaval, a pessoa, ninguém tem vergonha aquele pessoa quando veste aquela roupa? Tem não, né? Aí, para levar a Bíblia, a palavra de Deus, por que se envergonhar? E é salvação de todos nós. Eu fico imaginando assim, a pessoa quando se envergonha, que se sente até um pouco constrangido, ou sei lá, se envergonhar. Se envergonhar, eu digo assim, talvez porque essa pessoa ainda não tenha tido, não estivesse entendendo a necessidade que o mundo se encontra, entendeu? Justamente porque as pessoas que estão no carnaval estão perdidas, muitos deles estão perdidos, porque quem dá vazão à carne não está no espírito ali, né? Então não se envergonhe desse evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E muito pelo contrário, você vai estar se livrando de vários males. Porque as pessoas que seguem, querem seguir o santo caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, padecerão perseguições. Mas você quando mostra a palavra de Deus, o cão lá vem de novo, o pessoal pensa que é o cachorrinho, mas não é o cachorrinho, é o capeta, pô. Não quero nem dizer o nome desse menino. Ele foge como um leão, foge como um gato escaldado no meio da água fria, entendeu? O leão não, o leão é Jesus, quem é o leão é Jesus, tá? Nunca tenham medo, porque o leão que é Jesus vai te livrar, te proteger. Por isso que é bom, nos dias atuais, hoje, como nos tempos que estamos, ande sempre com a Bíblia, compre uma Bíblia, se for grande, compre uma menor, na tradução que vocês gostam. Eu prefiro muito a revisada, a de João Almeida, né? De João Almeida, Ferreira de Almeida, que seja na linguagem não muito atual, não gosto muito da atual não, mas tem atualizadas que dá para entender. É só ver a versão. Ande com a Bíblia, os folhetos. Quando você vê uma pessoa estressada, leva o evangelho para essas pessoas. Elas estão se sentindo menos amadas, né? São pessoas menos amadas. Elas se sentem menos amadas. Aí numa hora dessa você diz, Jesus te ama, um versículo, um panfleto. Eu já disse, é um embaixador modesto, né? O crente não se envaidece por ser um embaixador de Deus, o mundo perdido, ao mundo perdido. Longe de se vangloriar na contemplação de seus privilégios, reconhece que toda glória pertence a Cristo, que o salvou. 5. É um embaixador leal. Não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo, por meu intermédio, tem feito. Capítulo 15, verso 18. O crente, como embaixador, não tem uma mensagem que seja propriamente sua. Ele é apenas um intermediário do recado que recebeu de Deus. Verso 6, agora é o item 6. É um embaixador aplicado. Deste modo, esforçando-me por anunciar o Evangelho. 15 e 20. É um privilégio muito gracioso. Olha, você levar o Evangelho. Muito gracioso mesmo. E as pessoas agradecem. Como agradecem, ficam felizes. Ainda diz. É isso que todo mundo está precisando. Quantos dizem, muita gente diz isso, muito obrigada. Eu estava precisando. É o que agradece mesmo. Ficam muito felizes. Ficam muito felizes. Não há esforço que não se deva empregar no trabalho da causa. Ela merece tudo de nós. Oferecendo-lhe o melhor, correspondemos ao que Deus espera de nossa parte. 7. É um embaixador pioneiro. Para não edificar sobre fundamento alheio. 15 e 20.
Mesmo depois de decorridos quase 2000 anos de pregação, é ainda muito grande o número que não ouviu o anúncio de salvação. Há muito o que fazer no mundo pelo Evangelho em termos de pioneirismo. 8. É um embaixador agradecido. Não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas aos gentios. 16:4. Um embaixador não trabalha sozinho. Quase sempre há uma equipe a seu lado, colaborando na obra. Deve-se reconhecer o trabalho desses que, às vezes, anonima, anonimamente possibilitam grandes feitos de outros. Fazendo e orando também, né? A igreja também tem que orar, como o pregador falou, a igreja que não ora está declarando sua falência. Tem que orar, a igreja tem que orar, certo? Deus te abençoe, te guarde, livre todo mal. Vamos agora para a lição 14. Não, vai entrar na nova lição agora. Vamos entrar agora no terceiro trimestre. A história de Deus e do seu povo. Ok? Aí vamos entrar nos livros de Primeiras Reis, Provérbios. Pronto, isso aqui terminamos o período do Novo Testamento, do livro de Romanos. Foi uma bênção. Deus te abençoe e te guarde. Vamos para os próximos estudos. Encerramos aqui com o capítulo 13. Uma lição